primeiramente, eu gostaria de dar bom dia a todos. Hoje faremos mais uma entrevista, né, do projeto de extensão Mulheres nas Ciências Florestais. Hoje a entrevistada é a Caterine Torres. Ela daqui a pouco vai falar um pouco sobre a formação dela, e quem vai conduzir a entrevista é o Alessandro Moreira. Bom, pode começar, Alessandro. Obrigado, Carol, por ter feito a introdução, vou passar o bastão. Bom dia, pessoal, mais um dia. Aqui é um prazer estar presente mais uma vez numa entrevista aqui do projeto Mulheres nas Ciências Florestais. Em primeiro lugar, agradecer a Caterine por ter aceitado o nosso convite, pela presença dela aqui. Nos últimos meses a gente já tem entrevistado, né, mulheres pesquisadoras provenientes de diferentes lugares do Brasil, e hoje é um dia até mais especial para a gente, né, porque a Caterine, como vai falar daqui a pouco, ela tem uma relação com a Rural, assim como a gente, né, onde o nosso projeto está hospedado, então sempre bom receber uma ruralina e saber o que ela tem produzido, o que ela tem trabalhado. Então, hoje, com certeza, uma entrevista especial para todos nós. Vamos começar, né? Primeira pergunta, né, já padrão, pedir para a Caterine ela poder se apresentar, né, para o nosso público e informar a formação acadêmica dela e como tem sido a trajetória profissional dela nas ciências florestais até o momento. Por favor, Caterine. Obrigada, Alessandro. Então, primeiramente, bom dia a todos. Para mim também é muito especial participar dessa entrevista. Eu fico realmente muito orgulhosa por ter recebido esse convite e agradeço imensamente. Então, falando sobre mim, né, meu nome é Caterine Torres, como vocês já apresentaram. Eu me formei em Engenharia Florestal, aí na Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2014, e fiz um período sanduíche também na Universidade de Lleida, na Espanha, também, Engenharia Florestal. E junto com a minha formação de Engenharia Florestal, eu me formei também em Biologia, pelo CEDERJ de Paracambi. Então, fiz 2 graduações aí, mas tenho essa ligação, né, muito forte com a Rural, por ter cursado Engenharia Florestal presencialmente na Rural. Aí, após a minha formação, eu logo fiz o meu mestrado também na Rural, né, na pós-graduação de Ciências Ambientais e Florestais, né, PPG-CAF, e depois eu fiz o meu doutorado em sensoramento remoto no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E atualmente eu estou fazendo o meu pós-doutorado na USP, né, Exalc, na área de restauração florestal, utilizando para isso o sensoramento remoto. Então, bem resumidamente, eu acho que é um pouquinho sobre a minha formação e o meu caminho que eu percorri acadêmico. E hoje eu estou 100% envolvida aí nessa questão de pesquisa, questão acadêmica. Legal, Caterine. Não sabia que você já estava nesse nível, né, de pós-doutorado. A gente chegou a estudar na mesma época aqui na Rural, a cursar Engenharia Florestal. É legal saber quando as pessoas chegam tão longe, né, quando se dedicam assim a pesquisa. E você comentou, né, que você tem diversos cursos além da engenharia florestal, né? Você também se formou em biologia, então aparentemente dá para perceber que você tem um interesse assim genuíno, né, por essa área relacionada ao meio ambiente e ciências florestais. Aí, minha próxima pergunta então está relacionada a isso, para você explicar como surgiu o seu interesse, né, pelas ciências florestais, e se é algo que vem desde criança ou surgiu de repente, né? As histórias que a gente ouve aqui variam. Então, é mais ou menos isso, como esse desejo, né, pela engenharia florestal surgiu na sua vida. De fato, foi uma coisa que para mim foi desde pequenininha, né, por isso, inclusive, que eu escolhi, né, fazer biologia, engenharia florestal, porque eu sempre gostei muito de meio ambiente, natureza, cresci num ambiente, assim, cercado de natureza, então sempre gostei muito disso. E aí, né, quando eu gostava também muito de estudar, muito de ler, então, assim, busquei mais ou menos esse caminho já desde muito pequenininha. Então, assim que eu me formei no ensino fundamental, eu quis fazer um curso nessa área de meio ambiente. E aí eu, na época, pesquisei e achei um curso técnico em controle ambiental. E foi nesse curso técnico que eu já comecei, assim, a tomar um pouquinho mais de gosto por essa área de meio ambiente e conhecer um pouco mais. E principalmente voltado aí para a questão científica, né? Porque lá eu tive várias oportunidades de trabalhar em laboratório, quer dizer, estudar, né, ter aulas práticas em laboratórios de biologia, de química,
né, a gente entregava nessas práticas relatórios técnicos, que tinham bem um formatozinho, assim, muito parecido com um artigo científico. Então, foi uma iniciação científica para mim, esse curso técnico que eu fiz lá em Nilópolis. Né, era um pouco longe de onde eu morava, né, eu sou natural de Paracambi, que é até perto aí de Seropédica, né, e esse curso técnico, ele ficava cerca de 2 horas da minha cidade natal, e eu ia todo dia fazer o ensino médio e técnico nessa cidade. Apesar de ter sido bem cansativo, né, acordava 4 horas da manhã, todo dia, ia estudar, foi, assim, para mim, uma época que fez toda a diferença, foi uma época muito construtiva. E foi lá, inclusive, que eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro projeto científico, né, que foi um projeto de uma feira de ciências. Então, eu lembro que eu estava vendo um documentário na TV sobre cultivo de plantas, né, numa região desértica, a partir do uso de pesquisa e tecnologia. E aí eu gostei muito, fiquei encantada com esse negócio de cultivar plantas no deserto, né? E a gente fez um projeto para a Feira de Ciência que chamava Verde no Deserto. E a gente reuniu, né, eu e um grupo de alunos, a gente começou a pesquisar sobre isso, né, e para tentar ver possibilidades aí de utilizar a ciência para otimizar o crescimento de plantas, e descobrimos que a área o tema de bactérias fixadoras de nitrogênio, e que na Embrapa Agrobiologia, bem próximo da Rural, né, existia uma linha de pesquisa relacionada a isso, muito forte. Aí, qual que foi a nossa ideia, né? A gente saiu lá de Nilópolis, da nossa escola de ensino médio, e foi bater na porta da Embrapa, em Seropédica, para descobrir como que a gente podia utilizar essas bactérias fixadoras de nitrogênio no nosso projeto da Feira de Ciências. Então, imaginem só, né? Um bando de adolescentes chegar lá na Embrapa sem avisar nada antes, a gente não mandou e-mail, a gente não telefonou, não fez nada. A gente chegou lá na cara e na coragem, perguntando, né? E a nossa sorte foi que lá a gente encontrou a professora Eliane, que é inclusive professora, né, no PPG-CAF, e ela recebeu a gente muito gentilmente, ela deu uma super aula para a gente sobre fixação de nitrogênio, ajudou a organizar um experimento com essas bactérias fixadoras de nitrogênio, e a gente, toda semana, a gente ia na Embrapa medir plantinhas e tudo mais para esse experimento, e foi, assim, uma experiência incrível, científica, né, já lá no ensino médio. E aí eu tomei gosto, e foi uma experiência de conhecer a Rural também, que estava ali tão pertinho, então a gente foi na biblioteca, viu livros sobre essa área, então, assim, foi aí que eu acho que eu tomei gosto por essa questão de pesquisa científica nessa área de plantas, de natureza. Interessante ouvir essa história, né, de que você ainda adolescente já estava buscando nessa área, e isso é bem legal. Minha próxima pergunta, Caterine, perguntar sobre uma questão relacionada ao gênero, né? Mas aqui no projeto a gente está sempre discutindo questões relacionadas a preconceito que porventura possa existir para com as mulheres no meio acadêmico, né? A gente sabe que hoje as mulheres estão bem presentes na academia, na ciência, mas nem só de glória, vantagem, né, facilidade, existe esse caminho, né, dentro da universidade. Então, nesse contexto, eu gostaria de perguntar para você se você pode contar alguma experiência profissional em que o gênero foi uma condição relevante, se você já vivenciou ou percebeu alguma situação de preconceito de gênero na academia, principalmente. Tá. Bom, essa pergunta ela é bem difícil, né, porque, né, se tivesse numa prova, eu diria até que é uma pegadinha, né, porque quando a gente fala de gênero, né, quando a gente fala de profissão, a questão de gênero não deveria ser uma condição relevante, né, se a gente vivesse num mundo ideal, né, mas, infelizmente, na prática, a gente sente que existem, sim, algumas desigualdades e acaba vivenciando isso durante toda a vida. Então, assim, para mim, acredito que os desafios, assim, a dificuldade mais difícil, e que é muito sutil, e muitas vezes muitas pessoas nem percebem, mas nós mulheres estamos muito cientes disso desde muito pequenas, são os comentários, né, muitas vezes machistas, né, que diminuem a gente, tanto como profissional como pessoa. Então, eu já vivenciei várias vezes comentários machistas, infelizes, né, que eu, na hora, ficava revoltada, mas que muitos eu já nem lembro mais, mas alguns eu ainda lembro.
Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era muito criança ainda, né, eu estava tendo um cursinho ali, uma aulinha de xadrez, e tinha um instrutor de xadrez que ele fez um comentário de que as mulheres eram menos inteligentes do que os homens, e de que por isso as mulheres não jogavam xadrez, né, que era muito difícil você ver uma mulher competindo de frente com homens no xadrez. Né, o que hoje a gente vê que, eu acho que ele desconsiderou toda uma questão, né, de desigualdade social, e quis um pouco que naturalizar que essa ausência das mulheres nesse espaço, né, era uma questão de inteligência, né, o que não tinha fundamento nenhum. E esses comentários, eles têm um efeito tão forte, acredito eu, que em uma outra experiência, que já não tem nada a ver com essa, foi bem, né, em outra situação, um outro professor, né, na minha escola de ensino fundamental, teve um curso de xadrez, né, da qual era a parte das aulas, né, era num sábado, que só as crianças que realmente queriam participar, né, era completamente opcional, que iriam participar nesse curso à parte, eles foram divulgando, né, nas salas de aula e tudo mais. E aí eu fui participar desse curso de xadrez, isso foi uma outra situação. Quando eu cheguei lá, a sala estava assim, lotada, tinha uns 70 alunos, e eu era a única mulher. Então, né, de 70, uma mulher, a única, é que a gente vê que essas questões de estereótipo de gênero têm ainda um efeito muito forte sobre a gente. Então, afeta demais. E não são só os comentários nessas coisas, são também as formas como nós somos tratadas diferencialmente em relação aos homens. Então, já tive experiências, por exemplo, de um professor que ele tratava completamente diferente homens e mulheres. Né? Na sala de aula, ele pedia para as mulheres lerem um parágrafo, né, da disciplina, da aula, e os homens nunca liam nada, eram só as mulheres que faziam essa leitura. E ele, inclusive, se dirigia a essas mulheres com diminutivos. Né? Por exemplo, coleguinha, lê para mim um parágrafo tal. Né? Isso era uma condição ali muito diferenciada, que dava uma certa raiva, mas numa posição de aluno a gente meio que não falava nada, sabe? Então, acredito eu que essas pequenas, eu chamo assim de microagressões do dia a dia, que a gente vivencia desde muito pequena, tem sim um efeito, né, de uma forma ou outra, sobre a nossa carreira. E muitas mulheres, elas veem um ambiente tão desconfortável que elas acabam, infelizmente, às vezes, deixando a carreira por conta disso. É interessante você falou, porque além da questão de preconceito de gênero, também vem a questão da hierarquia, né, dentro do ambiente escolar, o que, se acontece preconceito, é mais difícil ainda ter reação, ter defesa contra o mesmo. Essa experiência também que você tratou sobre a mulher no mundo do xadrez, eu me lembrei agora do seriado da Netflix, o Gambito da Rainha, que recentemente abordava, eu não vi o seriado, mas fiquei sabendo das histórias que tratava, né, da participação feminina nesse mundo do xadrez, que realmente, historicamente, tem mais homens. Sim, e só para comentar, Alessandro, rapidamente, esse episódio, né, esse seriado da Netflix, que é muito bacana, eu assisti, ele vem, inclusive, para quebrar esse estereótipo, né, porque não é uma questão de inteligência, né, de diferença fisiológica entre homens e mulheres, é uma questão realmente social. Então, eu acho muito bacana esses espaços de discussão e para quebrar esses estereótipos e as mulheres realmente, né, se sentirem mais confortáveis nesses ambientes que, infelizmente, hoje são predominantemente masculinos. A minha próxima pergunta, Caterine, está relacionada à sua atuação no momento em termos de projeto de pesquisa. A gente percebe que você ainda é bastante jovem, né, no meio das ciências florestais, terminou o doutorado há pouco tempo e está no pós-doutorado agora. Então, gostaria de saber, né, que tipo de projeto, estudo ou trabalho você está desenvolvendo agora, né, no seu pós-doutorado, e qual tipo de pesquisa ou estudo, né, você gostaria de desenvolver no futuro próximo. Principalmente nessa sua área, né, como você já relatou, que trabalha na parte de sensoriamento remoto, de análise ambiental, em florestas tropicais, e também perguntar, né, além desses seus projetos de agora e do futuro, como é que você vê as possibilidades de pesquisa e atuação profissional nessa área que você se dedica a estudar aqui no Brasil? Ok. Então, atualmente, eu venho utilizando essa minha experiência de censuramento remoto, né, que eu adquiri com o meu doutorado,
junto com uma experiência de engenheira florestal e bióloga, né, para utilizar essas ferramentas de sensoramento remoto na restauração florestal. Então, principalmente com o objetivo de monitorar a restauração florestal, e eu venho participando, então, de um projeto super legal aqui da Exalc, que se chama New4, né, com esse objetivo, né, de utilizar, no caso, a minha atuação, principalmente, utilizar o sensoramento remoto no monitoramento de restauração florestal, de regeneração natural, né, de agrofloresta, enfim, das novas florestas que estão surgindo aqui no estado de São Paulo, e tentando entender um pouco melhor essas florestas e se realmente essas iniciativas de restauração estão funcionando. Então, o meu foco de pesquisa agora, ele vem sendo na Mata Atlântica, né? Mas eu já desenvolvi vários trabalhos também, focando a Amazônia, né, utilizando também sensoramento remoto para entender melhor a Amazônia. E eu descobri que ainda faltam muitos estudos para a gente entender melhor as nossas florestas. Então, muito recentemente, eu desenvolvi um trabalho, né, que utilizava tecnologias bastante avançadas de sensoramento remoto. Uma se chama LiDAR, que é um sensor a laser, e outra é o sensoramento hiperespectral. E aí eu combinei essas duas tecnologias para estimar a biomassa da Amazônia, né, considerando o bioma amazônico brasileiro, e encontrei resultados super interessantes, que até então não existiam, né, para essa região, para a Amazônia, de que, juntando essas informações, né, de sensoramento remoto, a gente consegue melhorar as estimativas de biomassa, que são essenciais para a gente saber o quanto de carbono tem nessas florestas, né, o que é muito bacana quando a gente fala de mudanças climáticas, né, que são assuntos muito vigentes hoje em dia. Então, eu acho que é mais ou menos nesse caminho que eu venho trabalhando como pesquisa. E para o futuro, né, eu gostaria muito de continuar atuando na área de pesquisa, gostaria de talvez me tornar uma professora, né, quem sabe. Vamos ver como anda a situação do país, ela não está muito fácil hoje para quem faz ciência, mas eu tento me manter positiva aí, acreditando que eu vou conseguir aí conquistar mais espaços no futuro. E também estou vendo outras possibilidades, né? Por exemplo, tem um projeto muito bacana com umas amigas minhas, né, biólogas, que a gente está querendo lançar um podcast exatamente trabalhando a questão da ciência e do empoderamento feminino. Então, assim, além da questão da pesquisa, também penso um pouco na questão de comunicação científica, mas sempre quero trabalhar nessa questão de ciências. Legal saber que você também tem trabalho relacionado à divulgação científica. A gente pode até trocar experiência aqui no âmbito do projeto, né, de Ciências Florestais. Depois deixa o contato, as informações aqui com a gente, que a gente pode compartilhar, né, nas nossas redes sociais, para que mais pessoas saibam, né, um assunto totalmente afim com que a gente trabalha aqui também. Minha próxima pergunta, Caterine, relacionada ao prêmio que você recebeu recentemente, né, nós tomamos ciência que em dezembro de 2020 você foi contemplada com o prêmio CAPES Natura Campos de Excelência em Pesquisa, e foi agraciada com um valor em dinheiro de R$25 mil, o que provavelmente deve ser uma grande honra para você, né, uma satisfação. A gente gostaria de saber, né, como é que foi o processo de participação nessa premiação, como foi o trabalho que você pôde, que permitiu, né, que você concorresse a esse prêmio, né, que saísse vencedora. Se você pudesse falar como tem utilizado o prêmio, a gente está curioso também para saber isso. Ok, então, para mim foi muito legal esse prêmio, foi um reconhecimento enorme, né, de todos esses anos, né, de dedicação, de esforço, né, na pesquisa. Receber um prêmio desse, que é tão importante, né, esse prêmio CAPES Natura, foi ótimo, e ainda com esse valor financeiro que é melhor ainda, porque nós, como pesquisadores, também precisamos nos sustentar, né. Então, foi ótimo também. Mas, para mim, principalmente, o reconhecimento foi incrível. E esse valor, eu estou guardando ele, pensando no futuro, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Então, por enquanto, ele está reservado aí para o futuro, minha reserva de emergência. E é isso. Esse prêmio, ele foi resultado de um artigo científico que eu publiquei, que foi, inclusive, esse trabalho que eu falei anteriormente, né, que combinava duas tecnologias de sensoramento remoto para a estimativa da biomassa no bioma amazônico. Então, foi um trabalho científico, né, bastante inovador em termos de sensoramento remoto para o país,
né, não tinha um trabalho desse tipo anteriormente, né? Na verdade, no mundo todo, né, trabalhos que combinavam essas duas tecnologias eram bem pontuais, eram poucos trabalhos que utilizavam essas tecnologias para estimar biomassa, estimar carbono. Então, ele foi um trabalho, assim, bem diferenciado, acredito por isso que ele mereceu esse prêmio, e recebi vários elogios, o que me deixou muito contente, e que reforça, né, me dá, assim, forças para continuar nesse caminho, né, de pesquisa. Legal saber o processo, né, por trás desse prêmio. A gente sabe que foi muito concorrido, né? A gente fica feliz também, alguém da Rural, que tem raízes, né, com a Rural, ter sido contemplado, foi divulgado nas mídias sociais da Rural, assim a gente tomou conhecimento. Então a gente aqui, né, no âmbito do Instituto de Florestas, do projeto, da universidade, também ficou bem contente. Minha próxima pergunta, Caterina, é relacionada a pedir que você desse algumas dicas ou recomendações para pessoas que querem ingressar nessa área, né? A gente citou aqui algumas conquistas, né, que você teve, como esse prêmio, seus avanços, né, ao longo da sua carreira acadêmica, que já chegou agora no pós-doutorado. Então, pessoas que conseguem esse sucesso, né, das ciências florestais, com certeza podem dar dicas, recomendações para aqueles que estão iniciando nessa área, né? Homens, mulheres. Logicamente, aqui a gente tem um apelo mais voltado para o público feminino, dentro do escopo do projeto. Então, minha pergunta minha solicitação, na verdade, né, é essa: que dicas, recomendações você poderia fornecer para aqueles que estão ingressando nesse mundo, nas ciências florestais agora, em especial jovens meninas que se interessam por essa área ligada às ciências florestais? Tá, então, também é uma pergunta difícil, né, porque acredito que eu faço uma coisa que eu sou realmente apaixonada por aquilo que eu faço. Então, apesar de no caminho a gente sempre encontra desafios, também é muito gostoso de estar fazendo pesquisa, fazendo pesquisa científica, né, na área de ciências florestais. É uma coisa que eu faço, assim, por paixão mesmo, porque eu gosto muito daquilo que eu faço. Então, acho que uma primeira dica que eu daria para alguém encontre aquilo que você faça com paixão, que você faça, né? Claro, não vai ser fácil sempre, você vai encontrar dificuldades no caminho, mas essas dificuldades, elas vão ser menores do que a sua vontade de estar naquilo, né? De fazer aquilo. Então, acho que o primeiro ponto é encontrar algo que você gosta mesmo, que vale a pena você dedicar o seu tempo para fazer aquilo. E um outro ponto, né, eu falei que eu já ouvi muitos comentários que às vezes desanima, né, comentários que às vezes, né, muito infelizes, né, machistas, enfim. Não dá atenção para essas coisas, porque por mais que em alguns pontos eles acabam machucando a gente, né, não é muito agradável ouvir certos comentários, mas a gente não pode se deixar abalar por isso, a gente tem que seguir em frente, né, tem que persistir muito, acho que a persistência, acho que é um outro fator, de ver que se uma outra pessoa está te falando alguma coisa, talvez o problema não esteja com você, mas o problema esteja com ela. Então, é seguir em frente, independente desses comentários, né, infelizes que a gente, porventura, e com certeza vai, de alguma forma, ouvir ou presenciar no nosso dia a dia. Então, acho que é isso, encontrar uma coisa que você é realmente apaixonado, persistir, ter muita dedicação, porque não é uma coisa que vem rápido, né, o caminho que eu escolhi, o caminho acadêmico, é um caminho muito longo, né, exige muito tempo de dedicação. Então, os resultados, eles não vão vir imediatamente, né, eles demoram. Mas se vale a pena para você, se você realmente gosta daquilo, persista, né, dedique o seu tempo, que com o tempo você vai colher os resultados. Eu acho que é essa a dica que eu tenho para dar aí para quem se interessa. Tá certo, realmente muitas mulheres vêm aqui e falam dessa questão da paixão e da sentir satisfação com aquilo que trabalha, pesquisa, estuda. Isso realmente é fundamental. Carol ou Renato, vocês querem fazer alguma pergunta especificamente para a Caterina agora? Oi, Caterina, adorei essa história, estou aqui encantada, porque é bem similar à minha, porque eu também escolhi floresta porque tinha afinidade com biologia, adorava, também fiz técnico na área, enfim, e a minha monografia também foi
com assessoramento remoto. Enfim, eu queria saber por que assessoramento remoto, né? Por que você se gostou tanto da área de geotecnologia, né? Porque não é tão fácil, né, de mexer com isso. O que foi que despertou? Foi algum professor, alguma professora? Como é que foi isso? Como é que você chegou nessa parte? Então, foi a professora Maria Concepción Ramos, que ela é espanhola, que foi durante o meu intercâmbio na Espanha, que eu fiz, né, durante o curso de graduação de engenharia florestal, eu fiquei 1 ano na Espanha. E lá na Universidade de Lleida, na Espanha, eu tive contato com essa professora, que ela dava aulas tanto das disciplinas de mudanças climáticas, que eu também desenvolvi trabalhos, né, dentro dessas disciplinas, como de sensoriamento remoto. Eu fiz essas 2 disciplinas com ela. E adorei, achei fantástico. Né? E aí, lá mesmo, eu e mais uma outra amiga, a gente conversou com essa professora para fazer um estágio, né, com ela sobre tanto mudanças climáticas como sensoriamento remoto. Foi aí que a gente começou a entender um pouco melhor essa área, né, a pesquisar e a desenvolver o meu trabalho de monografia. A minha monografia da engenharia florestal começou lá nesse intercâmbio na Espanha com essa professora, Maria Concepção. Ela também é uma grande inspiração para mim. E, enfim, depois, na Rural, quando eu retornei do intercâmbio da Espanha, eu continuei nessa área de sensoriamento remoto. Eu fiz um mestrado, né, com um professor aí da Rural também, o Rafael Delgado, que ele é especialista em sensoramento remoto, também me ajudou muito nessa parte. E aí eu falei, né, mestrado gostei, né, muito maneiro essa questão do sensoramento remoto, vou me especializar nisso. E aí eu busquei doutorado nessa área específica. Então, assim, foi, acho que, a sorte de encontrar pessoas, né, que durante o meu caminho aí me despertaram por esses assuntos, e eu gostei bastante e dei continuidade. Legal, obrigada. Eu concordo com você que a Renata, por realmente essa área é difícil. Eu lembro que na época que eu estudava, não estudei na mesma época que a Caterine, a gente percebia que algumas pessoas para essa área, a gente comentava, eu lembro das pessoas que estavam indo para essa área, né, de sensoriamento remoto, de fato, se destacando. Você quer perguntar alguma coisa, cara? Então, vou fazer a última pergunta, uma pergunta que já se tornou clássica aqui no nosso encerramento, e a resposta também se tornou clássica. Não vou adiantar, né, qual seria essa resposta, mas vamos ver se ela surge. Perguntar para a Caterine se ela tem alguma mulher, especificamente, que a inspirou durante a caminhada, né, acadêmica dela, ou alguma inspiração de vida mesmo que tenha sido importante nessa trajetória que você galgou até aqui. Tá, então, eu já, como citei algumas mulheres já da minha carreira, né, tive muitas inspirações femininas, mas acredito que a resposta padrão não poderia deixar de ser que o meu maior exemplo de todos é a minha mãe, né, a Patrícia Carlos Torres é minha mãe. Ela é um exemplo não só de mulher guerreira, trabalhadora, como também de profissional, porque ela atua na educação, atua na ciência na minha cidade, Paracambi. Então, ela, para mim, é o meu maior exemplo. Inclusive, é bem interessante, né, que ela fez biologia, já depois de adulta, né, já depois de ter filhos. Ela cursou, conseguiu, era um sonho para ela fazer biologia. Ela conseguiu cursar biologia no CEDERJ, que foi a instituição que eu também fiz biologia. Então, até incentivou bastante nessa escolha de curso também. Né? Inclusive, algumas disciplinas a gente até chegou a fazer junto. Né? E aí depois ela fez ainda mestrado na minha instituição de ensino médio. Então, aí eu que servi de incentivo para ela nesse caso. Mas, enfim, ela é meu maior exemplo, ela é uma mulher super guerreira, e eu acho que ela que merecia um prêmio, porque por toda a atuação dela na educação e na ciência de Paracambi, ela faz um trabalho excelente, e eu acho que ela merece, né, todo o reconhecimento por ser essa profissional, essa pessoa tão maravilhosa que ela é. Realmente, a resposta padrão era essa mesmo, da mãe. A gente viu mais uma vez aqui, né, surpresa, como muitas pessoas dão importância à mãe, né, de maneira justificada. É claro que elas servem de exemplo, mesmo, às vezes nem seguindo na mesma área, né, de atuação da mãe, mas
aquele contato, né, desde a tenra infância, deixa resultado, né, na moral e na educação da pessoa, sem dúvida. Então, se a Renata nem a Carol tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a entrevista, agradecer novamente a Caterine por ter aceitado o convite. Foi um prazer receber uma ruralina aqui com a gente, para contar um pouco da nossa história, servir de exemplo para as cientistas, né, para as novas pesquisadoras nas ciências florestais. E para o nosso público, agradecer, vocês também estão nos vendo, nos ouvindo, e pedir que vocês sigam com a gente para as próximas entrevistas que com certeza vão acontecer. Obrigado. Muito obrigada, Caterine, por ter aceitado o nosso convite. Nós ficamos muito felizes com a sua participação. Foi uma entrevista excelente, assim, bem inspiradora, e você é uma inspiração, assim, na área acadêmica, né? Fez tantas coisas, assim, né? 2 faculdades ao mesmo tempo, isso realmente, estudando na rural, que é integral, e fazendo mais uma outra faculdade, para mim, assim, nossa, sei lá, não é impossível porque você conseguiu. Então, para mim, meus parabéns, sabe? Você é um exemplo, assim, e, poxa, só tem a contribuir, e ganhou o prêmio super merecido, né? E foi reconhecida aí na Natura, né? Nesse prêmio da CAPES junto com a Natura, não é? Isso. Então, assim, recebeu o seu reconhecimento e, com certeza, se Deus quiser, assim, você vai conseguir chegar onde você quer chegar, né? Que deve ser professora ou pesquisadora. Você tem, um potencial, uma capacidade muito grande para isso, né? Eu tenho certeza que sua vaga está lá, está te esperando. Tá bom, meus parabéns e muito obrigada por a sua entrevista. Muito obrigada mesmo pela sua história, por ter aceitado compartilhar com a gente e com os nossos seguidores aí do Mulheres nas Ciências Florestais. Muito obrigada. Olha, gente, eu agradeço demais, adorei também ter dado essa entrevista, principalmente se tratando, né, de um projeto de rural, não tem como negar, o rural, quando me chamar, eu tô aí, né? Não tem como negar, eu estou muito orgulhosa mesmo, para mim é uma honra esse convite, muito obrigada mesmo. E aí, posso encerrar? Renata quer falar alguma coisa? Agradecer mesmo, obrigada, tá, Caterine? Adorei essa história, super me identifiquei, como eu já falei. Parabéns, muito sucesso para você, muito mais sucesso para você. Obrigada.